Imagine acordar amanhã e descobrir que o calendário avançou 48 horas, mas você só dormiu 8. Não há memórias, não há notícias, apenas um vácuo. Agora, e se eu dissesse que isso já aconteceu? Não com uma pessoa, mas com a humanidade inteira. Existe uma data específica que historiadores de 3 continentes diferentes, sem contato entre si, deixaram em branco ou registraram anomalias aterrorizantes. Bem-vindo ao mistério do dia que nunca existiu. A maioria das pessoas atribui lacunas na história a guerras, incêndios em bibliotecas ou simples negligência. Mas o que estamos investigando hoje não é a falta de papel, é a falta de tempo. Em registros monásticos na Europa, crônicas imperiais na China e estelas maias, há uma sincronicidade perturbadora. Em um momento exato do século XIV, a caneta parou. O mundo parece ter prendido a respiração por 24 horas. E quando expirou, ninguém sabia o que tinha acontecido. O mais inquietante não é o silêncio, mas as tentativas de explicá-lo. Um monge na abadia de Westminster escreveu que o sol se recusou a nascer. Enquanto do outro lado do mundo, astrônomos da dinastia Ming registraram que as estrelas haviam caminhado adiante sem a permissão do céu. Eles descreveram o mesmo fenômeno, uma descontinuidade na realidade. Como se o servidor onde nossa realidade está hospedada tivesse sofrido um travamento e reiniciado um dia depois. Céticos dirão que foi uma tempestade solar massiva ou uma nuvem vulcânica que escureceu o céu, confundindo a noção de dia e noite. Mas isso não explica a confusão mental relatada nos diários pessoais encontrados séculos depois. Pessoas descrevendo uma exaustão inexplicável, uma fome repentina e a sensação de que envelheceram, mas não viveram. A biologia humana parecia ter registrado o tempo que a mente esqueceu. Estamos prestes a mergulhar nos registros proibidos. O que você vai ouvir a seguir são as traduções literais de textos que foram considerados delírios pela academia tradicional. Prepare-se, porque a evidência sugere que não apenas perdemos um dia, mas que talvez esse dia tenha sido apagado propositalmente para esconder algo que a humanidade não estava pronta para ver. Para entender a profundidade desse abismo temporal, precisamos viajar para a noite de 17 de outubro de 1348. A peste negra assolava a Europa, e o medo era a moeda corrente. No entanto, em um mosteiro isolado nos Alpes suíços, o irmão Bartolomeu mantinha um registro meticuloso das horas canônicas para as orações. Seus diários, preservados em condições herméticas, revelam algo que desafia a lógica. A entrada para a hora das matinas foi escrita com uma tinta fresca e mão firme. A frase começa descrevendo o frio da noite, mas a frase nunca termina. A pena parece ter sido levantada no meio de uma palavra. O que segue imediatamente abaixo não é a continuação do pensamento, nem um borrão de quem adormeceu. A próxima linha está datada de 19 de outubro. A caligrafia está trêmula, a tinta é de uma mistura diferente, e as primeiras palavras são: Deus nos abandonou no escuro. O que é tecnicamente impossível é que a vela que iluminava sua mesa, segundo o registro de inventário do mosteiro, deveria ter durado apenas 4 horas. Mas quando Bartolomeu acordou ou retornou desse lapso, a vela estava intacta, como se nem um segundo tivesse passado para o objeto, enquanto o mundo lá fora havia girado 2 vezes. Análises modernas de espectrometria na tinta confirmam que as 2 entradas foram escritas com um intervalo de envelhecimento químico distinto, validando que o tempo passou para o escritor, mas não para o ambiente imediato. Isso levanta a hipótese aterrorizante de uma estase localizada. Bartolomeu não foi o único. Em registros marítimos venezianos da mesma data, um capitão observou que a posição da lua saltou inexplicavelmente no horizonte. Ele escreveu que a tripulação sentiu uma náusea coletiva, um zumbido nos ouvidos que durou o que pareceram segundos, mas ao olharem para as ampulhetas, a areia havia corrido completamente, múltiplas vezes, sem que ninguém a virasse. Eles perderam um dia inteiro no mar sem navegar um único metro, como se o oceano tivesse congelado no tempo enquanto a consciência deles foi suspensa em um vazio branco. Se a Europa nos oferece o medo religioso, a Ásia nos oferece a precisão astronômica que torna esse mistério cientificamente irrefutável. Durante a dinastia Yuan, a astronomia não era apenas ciência, era uma questão de vida ou morte. Falhar em prever um eclipse ou a posição de um planeta poderia resultar na execução dos astrônomos imperiais por desarmonia com os céus. Nos arquivos de Pequim, existe um rolo de seda que os curadores raramente mostram ao público. Ele detalha as observações de Guo Shoujing,
um dos maiores engenheiros e astrônomos da história chinesa. Seus instrumentos eram os mais precisos do mundo na época. No registro correspondente à mesma janela de tempo da anomalia europeia, Guo descreve que as constelações tiveram um espasmo. Ele não usa a palavra nuvem nem névoa. Ele usa um termo que pode ser traduzido como o céu piscou. Segundo seus cálculos matemáticos, Marte deveria estar em uma coordenada específica. Na noite seguinte ao evento, Marte estava avançado em sua órbita o equivalente a 2 dias de viagem. Guo, temendo por sua vida, refez os cálculos dezenas de vezes. A matemática estava correta, o erro estava no universo. O que torna isso arrepiante é a nota de rodapé pessoal que ele adicionou, algo raríssimo para um oficial da corte. Ele escreveu: "Os relógios de água não vazaram, mas as minhas mãos estão velhas. O arroz na tigela apodreceu como se deixado por dias, mas o chá ainda estava quente." Essa contradição física, objetos orgânicos envelhecendo rapidamente enquanto objetos inorgânicos ou térmicos permanecem estáticos, sugere uma manipulação seletiva do tempo. Físicos teóricos modernos que analisaram esses textos sugerem que isso soa assustadoramente como uma edição na linha do tempo. Imagine um editor de vídeo cortando uma cena ruim de um filme. Para os personagens do filme, o corte é invisível, mas a continuidade é quebrada. O chá quente e o arroz podre são os erros de continuidade deixados por quem, ou o que, editou a nossa história. A pergunta que Guo Xiaojin não ousou escrever, mas que gritava em seu silêncio, é: o que aconteceu nesse dia que foi tão perigoso que precisou ser cortado da existência? Vamos trazer isso para a biologia moderna, porque o corpo humano pode ser a maior prova de que esse dia perdido deixou cicatrizes em nosso código genético. Você já se perguntou por que o ciclo circadiano humano natural, quando isolado da luz solar em experimentos de cavernas ou bunkers, tende a se ajustar para aproximadamente 25 horas, e não 24? Cientistas chamam isso de ritmo de corrida livre. Por décadas, a explicação aceita foi apenas uma peculiaridade evolutiva. Mas e se for um resíduo? E se o nosso relógio biológico interno ainda estiver tentando compensar aquele tempo roubado séculos atrás? Existe uma teoria marginal, mas fascinante, chamada de efeito do tempo fantasma. Ela propõe que a sensação de déjà vu, ou a ansiedade inexplicável que milhões de pessoas sentem ao olhar para o céu noturno, é uma memória genética de um trauma coletivo. O evento do século XIV não foi único, foi apenas o mais bem documentado. Pesquisadores de anomalias temporais sugerem que a Terra passa por zonas de turbulência cronológica ciclicamente. Durante esse dia apagado, a humanidade não estava dormindo. A teoria mais perturbadora diz que nós estávamos acordados, vivendo, construindo e interagindo com algo que não pertencia à nossa realidade. O esquecimento não foi um acidente, foi um mecanismo de defesa. Um reset global da memória de curto prazo para impedir que a civilização colapsasse em loucura absoluta. Pense nisso. Se você visse o céu se abrir e as leis da física se desfazerem, sua mente conseguiria processar. Ou ela quebraria. Talvez a lacuna nos registros históricos não seja um erro, talvez seja uma misericórdia. O monge e o astrônomo viram as bordas dessa censura. Eles viram a costura da realidade se soltar. E hoje, com a nossa tecnologia dependente de relógios atômicos precisos, se isso acontecesse novamente, não seriam apenas diários confusos. Seria o colapso total da internet, do sistema bancário e da sociedade moderna. E há quem diga que os relógios atômicos já registraram microsaltos que os governos se recusam a divulgar. A evidência está aí, espalhada em tintas antigas e no ritmo do seu próprio sono. Talvez a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido não seja apenas idade, mas a realidade tentando alcançar o que foi perdido. O dia que nunca existiu pode ser a chave para entender a fragilidade do nosso mundo. Se você chegou até aqui e sua mente está aberta para o impossível, eu tenho um desafio. Quero saber quem realmente presta atenção aos detalhes. Comente a palavra Cronos aqui embaixo. Vamos ver quantos de nós estão acordados. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios que a história tentou apagar.